alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Lá nós temos também os slides que dão o roteiro da nossa exposição. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estudaram o texto da revista, os irmãos já leram o livro de apoio, os irmãos já viram o vídeo do comentarista. Então, aqui nós estamos trazendo subsídios complementares. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos da faixa etária dos adultos toda semana. Também postamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também, se você tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém responder, nós não nos comprometemos com a resposta. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão terá um momento devocional e angariará mais informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede. Esta reunião é realizada na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e é uma reunião aberta para todos, ali no Templo Antigo da Igreja, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos estudando sobre missiologia, sobre teologia das missões. O nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná. E na continuidade do segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando como a igreja faz missões transculturais, nós estaremos estudando a lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Na lição passada, nós vimos que é responsabilidade da igreja toda fazer missões. E fazer missões inclui 3 tarefas: orar, contribuir e anunciar a palavra, que é o fazer missões propriamente dito. Nós vimos que o missionário é uma pessoa que tem uma chamada específica. Assim como o Espírito Santo chamou especificamente a Barnabé e a Saulo na igreja de Antioquia, ele, que é Deus e não muda, continua escolhendo pessoas para anunciar a palavra nos confins da terra, em outras tribos, outras línguas, outros povos e outras nações. Mas a igreja toda tem que estar envolvida neste trabalho. Ela envia o missionário que é chamado, ela ora e ela contribui. Agora, hoje nós vamos ver a responsabilidade da igreja com o missionário. Semana passada nós vimos
como a igreja faz a obra missionária. Agora, nós vamos falar sobre a responsabilidade da igreja com o missionário. O missionário, ele é uma pessoa que é enviada. A palavra missionário vem do latim missio, que é a pessoa que é enviada. É o mesmo significado da palavra grega apóstolo. Então, o missionário é um apóstolo. Hoje, muita gente quer ser apóstolo, porque acha que apóstolo é aquele que está acima dos pastores, é o chefe, é o manda-chuva. Quando, na verdade, a palavra apóstolo quer dizer enviado. É isso que quer dizer a palavra apóstolo. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. E aí vem a sequência dos 12, o nome dos 12. E no versículo 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, apóstolo é isso. É aquele que é enviado por Jesus. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele diz mesmo isso lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E porque Jesus foi enviado pelo Pai, ele é chamado de apóstolo. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus foi apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado pelo Pai. E assim como ele foi enviado pelo Pai, ele enviou os 12 apóstolos do Cordeiro. É assim que eles são chamados lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, Jesus enviou 12 para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para curarem os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, pregar o evangelho. Ele mandou os 12 apóstolos do Cordeiro. E só tem 12 apóstolos do Cordeiro. Quem quer ser apóstolo aí, tome cuidado, porque não tem vaga no céu. Então, nós temos o apóstolo do Pai, que é Jesus. Os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas nós temos também o que o pastor Antônio Sebastião da Silva, grande ensinador da palavra, diretor da Faculdade Teológica de Santo André, a FATESA, ele chama de apóstolos do Espírito Santo. São aqueles que são enviados pela igreja para pregar o evangelho em outros lugares, para implantar igrejas,
para desbravar onde as terras ainda não foram evangelizadas. É por isso que Barnabé, ele é chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. Atos, capítulo 11, versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então ele foi enviado. Se ele foi enviado, é porque ele era apóstolo. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 7, Andrônico e Júnia é homem, não é mulher, saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Eles também são chamados de apóstolos. Por quê? Porque foram enviados pelas igrejas para pregar o evangelho antes até da conversão do apóstolo Paulo. Barnabé é chamado de apóstolo lá em Atos 14 e 14. Ouvindo, porém, por isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Então veja que eles são chamados de apóstolos por quê? Porque eles foram enviados pela igreja. Apóstolo quer dizer isso, a pessoa que é enviada, é um missionário, é aquele que vai abrir uma igreja local, pregar o evangelho onde não existe ainda pessoas salvas na pessoa de Jesus Cristo, ou ainda pessoas que acabaram de ser salvas, se converteram, como aconteceu em Antioquia, mas ainda não estão organizadas em igreja. É um dos dons ministeriais. Paulo explica isto bem lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele aqui é Cristo, mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, Jesus coloca na igreja apóstolos. E estes apóstolos são revelados pelo Espírito Santo. E disse o Espírito Santo à igreja de Antioquia: apartai-me a Barnabé e a Saulo para obras que os tenho chamado. Por isso que o pastor Antônio Sebastião da Silva chama de apóstolos do Espírito Santo. Pessoas que são chamadas para pregar o evangelho. Então Jesus coloca na igreja apóstolos. Jesus coloca na igreja missionários. E se Jesus coloca na igreja, é porque a igreja tem que enviá-los. Então já começa daí. O missionário é alguém escolhido por Deus para abrir igrejas, para anunciar a palavra onde ela é desconhecida. E se Jesus é a cabeça da igreja, a igreja não pode deixar de enviar estas pessoas escolhidas pelo Senhor. É responsabilidade da igreja deixar o apóstolo, o missionário, exercer a sua tarefa, desempenhar a sua tarefa. Porque foi Jesus quem deu. E ele é a cabeça da igreja. E o que diz Paulo lá em Efésios? Vós, mulheres, sujeitáveis ao vosso marido, como ao Senhor. Efésios 5 e 22. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, nós estamos sujeitos a Cristo. E se o Espírito Santo escolhe pessoas para fazer missão, é dever da igreja, que é sujeita a Cristo, enviá-las. Foi o que aconteceu na igreja de Antioquia. Eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, e o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para as obras que os tenho chamado. Eles então oraram, jejuaram, separaram os dois e os enviaram para a missão. É assim que se faz. É assim que nós devemos fazer. A igreja tem que ter a consciência de que o missionário não é escolha do pastor, o missionário não é uma opção do missionário, uma escolha do próprio missionário, um meio de vida que ele quer ter. Não. É uma escolha de Jesus. Foi ele que deu apóstolos. Ele que deu o missionário. Ele que revela esta escolha para a igreja. E a igreja tem que cumprir a ordem de Jesus. Deixar de se responsabilizar por um missionário é desobedecer a Cristo. É se rebelar contra Deus. E aí nós lembramos o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O missionário é constituído por Deus, tem uma autoridade espiritual. E a igreja deve enviá-lo e se responsabilizar por ele, sabendo que ele é um homem-dom. Essa expressão foi usada pelo teólogo Russell Norman Champlin, falecido há alguns anos atrás. Ele diz que os dons ministeriais são homens-dons, são pessoas que Deus dá para a igreja. O missionário é um homem-dom, é um dom dado por Deus para a igreja. E nós devemos permitir que este missionário exerça a sua função, a sua missão, o seu trabalho. Lembrei aqui da parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos. O missionário é um talento que entregue à igreja local. Mas se a igreja não permitir que este missionário exerça a sua função, ela estará enterrando este talento. E qual foi o destino daquele que enterrou o talento na parábola? Foi ser lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. A coisa é séria, irmãos. Tem muita gente aí impedindo os missionários de exercer a sua função, deixando de se responsabilizar por eles, abandonando-os no campo missionário, obrigando-os a ter que deixar de pregar o evangelho para sustentar a família. E estas pessoas que estão fazendo isso vão prestar contas diante de Deus, porque estão enterrando talentos dados pelo próprio Senhor Jesus. Temos que ter esta compreensão. É por isso que nós temos que ter esta consciência da nossa responsabilidade. Porque o Espírito Santo escolhe, mas é a igreja quem tem que enviar.
A igreja é quem tem que permitir e dar condições para que este missionário cumpra a obra que lhe foi destinada. Cumpra a obra que lhe foi destinada. Cada um tem a sua responsabilidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele mostra que o missionário tem a sua responsabilidade. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo também era um missionário e pastor também. E ele agora aqui, Paulo diz para ele que estava agora como pastor da igreja em Éfeso, que ele deveria ser sóbrio em tudo. Então, o missionário, ele tem que ser uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tenha autocontrole, autodomínio, uma pessoa cuidadosa, cautelosa, com todas as coisas, para evitar escândalos, para evitar problemas desnecessários no lugar onde ele está, de cultura diferente. Mas ele também tem que sofrer as aflições. Tem que ser alguém que tenha a longanimidade, que é uma das qualidades do fruto do Espírito. Aquele que suporta as adversidades. Não pode ser um reclamão, não pode ser um não me toques. Ele tem que saber que a sua função é extremamente penosa, porque ele estará lutando contra as hostes espirituais da maldade, contra o mundo. Lembrar de quanto sofreu o apóstolo Paulo exercendo a sua atividade missionária. Ele tem que fazer a obra do evangelista, ou seja, ele tem que pregar o evangelho com demonstração do espírito e de poder, ter uma vida de oração, de jejum, de busca do poder de Deus, para ser usado com sinais, prodígios e maravilhas. Ele tem que cumprir o seu ministério. Então, o missionário tem a sua parte, mas a igreja também tem a sua parte, não é só o missionário, não. A igreja também que o enviou precisa dar-lhe o apoio necessário para que ele desempenhe as suas funções. A começar do sustento. Ele foi enviado para se dedicar integralmente à obra de Deus. Ele não está lá para pregar o evangelho nas horas vagas, ter que arrumar um emprego para poder sustentar a ele e a sua família, e nas horas vagas ele prega o evangelho. Não, ele foi enviado pela igreja para pregar o evangelho. Nós vamos falar mais sobre o sustento missionário na próxima lição. Mas desde já devemos lembrar que é tarefa da igreja sustentar materialmente o missionário e a sua família, porque ele foi mandado para a obra que o Senhor chamou. E a obra que o Senhor chamou é pregar o evangelho. Jesus, que é o missionário por excelência, ele era carpinteiro, ele trabalhava, mas quando ele inicia o seu ministério, ele deixa a carpintaria e se dedica integralmente à obra de Deus. Naqueles 3 anos e meio que ele prega o evangelho, ele se dedica integralmente à obra de Deus. E os seus discípulos o sustentavam, em especial as mulheres. Em especial as mulheres. Lucas,
capítulo 8. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Então, Jesus era sustentado para poder fazer a sua obra. Ele não podia ficar na carpintaria em Nazaré e, nas horas vagas, pregar o evangelho. Ele trabalhou na carpintaria até os 30 anos. E depois foi fazer a obra de Deus. O missionário, ele é enviado para a igreja. E a igreja deve sustentá-lo. A igreja deve sustentá-lo. E nem sempre, e nós vamos falar disso na próxima aula, mas nem sempre a igreja local tem condições de depois sustentar, quando ela vai se formando, ela sustentar o apóstolo. A igreja que enviou deve permanecer neste sustento. Foi assim aqui nas Assembleias de Deus. Os missionários, não os pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, mas depois eles foram à Suécia e as igrejas suecas mandaram outros missionários e ajudavam os missionários. Principalmente a igreja Filadélfia, lá na Suécia. Missionários americanos que também vieram para o Brasil e eram sustentados pelas igrejas que os enviaram. Grandes missionários. Por quê? Porque é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve sustentar os missionários para que eles possam exercer a sua função. Isso é uma demonstração de sujeição a Cristo. A igreja de Filipos sustentava o apóstolo Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa era a igreja de Filipos. Uma igreja que tinha consciência da sua responsabilidade missionária para com o apóstolo Paulo, que havia fundado a igreja em Filipos. Sempre ajudando o apóstolo, tendo responsabilidade por ele. E não só ajudando em dinheiro, mas ajudando em companheirismo. E é aí outra coisa, a responsabilidade da igreja como missionário não é só lhe dar o pão, mas lhe dar também o amor fraternal. O amor fraternal. Missões é uma oportunidade para que a igreja desenvolva o amor fraternal. O missionário não pode se sentir abandonado, não pode se sentir isolado. Ele está distante, mas a igreja precisa se fazer presente e não ausente. Uma coisa é você estar distante, outra coisa é você estar isolado. O distante é distante fisicamente.
O isolado está abandonado, não sente o carinho, o amor, a companhia dos irmãos. Paulo, ele recebia da igreja de Filipos, como nós vimos na aula passada, quando falamos da contribuição. A contribuição não é só financeira, a contribuição também é afetiva, emocional. Epafrodito levou o dinheiro para Paulo em Roma, mas ficou com o apóstolo, acompanhou o apóstolo. Ficou até doente, quase morreu. E só depois que ele se recuperou, Paulo, então, achou por bem mandar Epafrodito voltar a Filipos. Senão ele teria continuado ali com o apóstolo. Onesíforo, nós já falamos aqui, que era da igreja de Éfeso, foi atrás de Paulo para recreá-lo, para trazer-lhe companhia, já na segunda prisão, né? Epafrodito foi na primeira prisão de Paulo e Onesíforo na segunda prisão. É a companhia que a igreja tem que dar ao missionário. Sempre que possível, mandando membros da igreja, obreiros da igreja, para cooperarem com ele em eventos, festividades, periodicamente trazendo o missionário e a sua família para um tempo ficar na igreja local, até para eles prestarem contas, né? Porque periodicamente o missionário deve voltar à igreja que o enviou para prestar contas. Isto é bíblico. Atos, capítulo 14, versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, aqui é Paulo e Barnabé, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. É preciso haver este contato físico, esta comunicação entre a igreja local e os missionários, para que eles não se sintam sós, isolados, abandonados. Hoje nós temos recursos tecnológicos que eles não tinham naquele tempo. Hoje você pode usar a internet, a telemática, para ter um contato com o missionário, uma chamada de vídeo, uma live, uma participação online na igreja onde ele está, ou do missionário na sua igreja, onde isso, logicamente, é possível tecnicamente. Através de intensa comunicação. Muitos acham que só a Secretaria de Missões ou só o Departamento de Missões é que tem que manter contato com o missionário. Não. Toda a membresia deve se comprometer não só em orar pelos missionários, mas em se comunicar com eles, em visitá-los, em ter um contato com eles, em hospedá-los quando eles vierem para a igreja local prestar contas. Isso é da responsabilidade da igreja. Ele é um posto avançado da igreja local. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor José Wellington Bezerra da Costa sempre fala, que as igrejas missionárias, né, são um puxadinho da nossa igreja lá no outro lado do mundo. É essa a ideia que nós temos de ter. É essa responsabilidade que a igreja tem de ter. Ela tem que cuidar do emocional, do psicológico, do
missionário e de sua família. Acudir o missionário nas suas necessidades emergenciais, em caso de doença, em caso de mesmo o desenvolvimento educacional dos filhos. Às vezes é necessário que um membro da família do missionário venha para tratamento de saúde, venha para estudar por causa das especificidades de um determinado país. Imagine um missionário que está num país muçulmano e a sua filha precisa fazer faculdade e lá a mulher não pode fazer faculdade. Ela tem que ser mandada para o país de origem para poder se formar. E até depois usar aquela profissão que ela se formou aqui para a obra missionária. Nós vamos falar disso numa próxima lição. Como a sua profissão, a sua ocupação, ela pode ser revertida, pode não, tem de ser revertida para a glória do nome do Senhor e para ganhar almas. Eu preciso exercer o amor fraternal. E os irmãos sabem que o amor fraternal, ele é um estágio avançado de espiritualidade. Paulo, primeiro, lá em Romanos 12:10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É uma obrigação, um dever do crente amar o irmão, e de coração. O missionário está lá ganhando almas para o Senhor. Nós somos participantes deste trabalho. Temos de demonstrar o amor fraternal para com ele, para que ele se sinta bem e possa exercer bem a sua função. Pedro também fala sobre a importância do amor fraternal, lá em 2 de Pedro 1:7. 2 de Pedro, ele mostra a evolução da vida espiritual. Olha aqui. Ele diz assim, 2 de Pedro, capítulo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Então, nós entramos pela graça, pela fé, diz Paulo lá em Romanos 5:1. Depois da fé vem a virtude, que é o poder de Deus, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E acrescentando a virtude, a ciência. É o conhecimento de Deus, a intimidade com Deus. Depois da ciência vem a temperança, que é o domínio do Espírito Santo sobre nós. Nós passamos a ser dominados totalmente pelo Espírito Santo. Depois da temperança vem a paciência, que é a capacidade de suportar as adversidades. Depois da paciência, o crente recebe a piedade, ou seja, ele passa a ter um testemunho, passa a ser visto por todos como um homem santo de Deus. Depois da piedade, nós temos o amor fraternal. Alguém que já é visto por todos como um salvo, como reflexo da glória de Cristo, agora ele cresce demonstrando o seu amor para com o irmão. O amor fraternal. O amor fraternal. É um estágio. E depois do amor fraternal, aí vem o amor divino. É quando a pessoa já está totalmente envolvida pelo Senhor. Já não mais vive, mas Cristo vive nele. É preciso que nós lembremos que o amor fraternal é uma instrução divina. Jesus deu um mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Paulo lembra disso em 1 Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. E o escritor aos Hebreus, ele
diz para os seus leitores: permaneça a caridade fraternal. Ela tem que permanecer. E missões, uma igreja que faz missões, uma igreja que se responsabiliza pelos seus missionários, faz com que o amor fraternal permaneça. E com isto, a igreja cresce e é edificada em amor. Isso traz santificação. Isso traz fortalecimento espiritual. Porque Pedro, escrevendo lá em 1 de Pedro 1:22, ele diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Para que nós nos santificamos? Para que nós obedecemos a Cristo? Para exercermos o amor fraternal. E o missionário é um alvo especial e privilegiado deste amor fraternal que deve estar presente no cuidado com o missionário. Então, não só o sustento material, mas o sustento afetivo, emocional, psicológico, espiritual é necessário. O missionário não pode se sentir só. Ele tem que sentir que continua sendo um membro, em particular, da igreja local. Por isso mesmo, a igreja tem que exercer esta atitude para com a igreja, o missionário. Nós aqui também lembramos que o missionário, uma outra forma de fazer missões transculturais, é o acompanhamento da dispersão da membresia. Veja que muitas vezes, por circunstâncias, a membresia se dispersa. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Em Jerusalém, por causa da perseguição liderada por Saulo, os crentes tiveram que sair de Jerusalém e se dispersaram. E, pregando o evangelho nos locais para onde foram, abriram-se novas igrejas, na Judéia, Galiléia e Samaria. É o que diz Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A membresia se dispersou. A igreja que ficou não deve abandonar os irmãos que foram embora. Ao contrário, muitas das vezes deve apoiar estas igrejas que se fundaram por estes irmãos, que não foram propriamente enviados, mas que, ao chegarem a esses lugares, como crentes que são, pregaram o evangelho e ganharam almas para Jesus. A igreja deve acompanhar estes dispersos. E este acompanhamento é bíblico. Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, escreveu uma carta para esses irmãos dispersos. O que diz Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Pedro também
mandou a sua carta para os dispersos, porque os irmãos lembram que Pedro, embora tenha aberto a porta do evangelho para os judeus no dia de Pentecostes e para os gentios na casa de Cornélio, ele foi chamado para os judeus, para os da circuncisão. Enquanto Paulo era o apóstolo dos gentios, ele era o apóstolo dos judeus. Diz lá, Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aqui nós temos mais uma prova de que Pedro não era papa, né? Que não havia um papa. Mas, de qualquer maneira, Pedro, então, tinha um chamado voltado para os judeus. E o que ele diz? Lá na sua primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele se dirige aos judeus, que eram estrangeiros, que tinham se dispersado e que estavam nessas regiões do Império Romano, na Ásia, na Turquia, né? Então a igreja deve acompanhar esses dispersos. E, tendo a direção do Espírito Santo, em percebendo que esses dispersos estão sendo chamados pelo Senhor para ganhar almas, ajudar na organização daquelas igrejas locais. Foi o que foi feito em Antioquia. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé. É o que aconteceu muito aqui na história das Assembleias de Deus, e continua acontecendo. Lá em Belém do Pará, quando acabou o ciclo da borracha, muitos dos crentes da igreja em Belém se dispersaram para outros estados do país, voltaram aos seus estados de origem e levaram a mensagem do Evangelho. E quando os irmãos sabiam disso, mandavam algum obreiro para lá, para cuidar daquelas pessoas. Ou então, autorizavam um irmão que já estava lá pregando, era o chamado evangelista autorizado, a cuidar da igreja mesmo sem ser obreiro. Estes evangelistas autorizados, assim como Barnabé foi. É uma figura bíblica essa. A igreja tem que se responsabilizar pelas almas que sua membresia ganha para Cristo, ainda que eles tenham ganhado esta membresia por causa de uma dispersão, não por causa de um envio. Agora tomemos cuidado. A igreja de Antioquia, que foi formada por Barnabé, era autônoma em relação à igreja de Jerusalém. As igrejas formadas pelos crentes dispersos na Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram autônomas, andavam no temor do Senhor e na consolação das Escrituras. Não havia expansão de domínios. É diferente do que nós temos visto nos dias de hoje, onde pessoas que têm que se mudar por uma questão de serviço, ou por seja, enfim, tem que sair do local, a igreja quer que ele vá para onde for, para abrir uma congregação, uma filial, para expandir os domínios do ministério. Não é isto que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de acompanhamento de os irmãos que se dispersaram e que ganharam almas para o Senhor Jesus na sua pregação do Evangelho, que é de cada um. A igreja também tem responsabilidade com estas almas que foram ganhas pelos seus membros que se dispersaram.
mas não para abrir ali uma filial, mas para lhes dar a assistência e, inclusive, direcioná-los para uma igreja local que já exista. Este acompanhamento também é uma responsabilidade para com estes missionários, que não são missionários transculturais propriamente ditos, mas crentes, que no exercício comum da pregação do evangelho ganharam almas para Jesus. E é tarefa desta igreja, sabendo que essa membresia foi dispersa, fazer com que estas pessoas se organizem em igrejas para bem servir ao Senhor. É assim que uma igreja se responsabiliza pelos seus missionários e demonstra a sua sujeição a Cristo e o seu amor fraternal. Quando uma igreja não faz isso, ela não tem Cristo como cabeça, portanto não é igreja, não faz parte do corpo de Cristo. Ela não demonstra amor, portanto não é salva, porque quando nós somos salvos, o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Amém.